Meus irmãos, vamos nos colocar em pé para procedermos à leitura da Palavra de Deus, segundo se encontra na Epístola de Tiago, no capítulo 2, nós leremos dos versos 1 ao 13. Tiago, capítulo 2, de 1 a 13, na nossa Bíblia, página 245 do Novo Testamento. O último versículo leremos em conjunto. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos ler juntos? Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos rogar a Deus sua bênção e sabedoria sobre o nosso mensageiro, licenciando Daniel Jardim. Podeis assentar. Meus irmãos, hoje nós damos sequência à série de mensagens, de exposições baseados na Epístola de Tiago. Para aqueles que nos visitam, nós já percorremos todo o primeiro capítulo. Hoje iniciamos o capítulo 2 e o nome da nossa série é Mãos à Obra, a alegria da maturidade cristã. É interessante porque o texto que nós lemos é uma aplicação prática específica de Tiago para o que ele acabou de falar. Ou seja, o final do capítulo 1, aquele que foi pregado, o texto que foi pregado semana passada pelo nosso pastor André, que diz que o cristão ele deve ser alguém que não só ouve a palavra, mas que pratica a palavra. O que Tiago faz no capítulo 2 é a aplicação direta dessa verdade. O crente, o cristão, o filho de Deus, ele não deve viver só de ouvir da palavra, mas essa palavra deve descer dos seus ouvidos para o seu coração e ser traduzida em atitudes,
coerentes com aquilo que se crê. E então, é interessante, porque essa é a questão da carta de Tiago. Ensinamentos, exortações, chamadas práticas para o cristão largar a sua religiosidade nominal e ser coerente e fiel com aquilo que diz crer. E aqui nesse texto, se você fechou a sua Bíblia, eu peço gentilmente que você abra novamente ou ligue novamente. É importante que nós voltemos no texto algumas vezes durante a pregação. Aqui o autor vai aplicar especificamente na questão da discriminação de alguém dentro de um contexto de igreja por conta de sua situação financeira. Todo o texto, os 13 versículos que nós lemos, percorre nessa direção. Isso fica muito claro desde o primeiro versículo, quando Tiago fala assim: meus irmãos, não façam acepção de pessoas, não favoreçam alguns por julgamentos equivocados de vocês. É esse o direcionamento que Tiago nos dá para esse texto. E por conta disso, a mensagem de hoje tem o tema o seguinte: cristãos, um corpo integrado em um mundo discriminatório. Se você gosta de anotar, cristãos, um corpo integrado em um mundo discriminatório. Talvez você pense aí, de acordo com o que nós lemos, sobre o mundo desigual e cruel no qual nós vivemos. Talvez você perceba, e essa é um bom impacto da palavra de Deus nas nossas vidas, talvez você perceba que a realidade para a qual Tiago escreve é uma realidade muito parecida com a nossa sociedade de hoje. E essa é uma realidade que nós precisamos frisar. A Bíblia, ela é atual. Uma vez que o mundo perdido de 2000 anos atrás continua o mesmo mundo perdido agora, no que diz respeito à influência do pecado nos nossos corações. E o que nós vemos aqui é uma realidade de favorecimento dentro da igreja para aqueles que pareciam ter mais posses, mais ricos, enquanto os pobres eram desprezados. E dentro de um mundo dividido em que nós vivemos, eu quero ressaltar, antes de entrarmos nesse texto, que a carta de Tiago, especificamente esse texto, ele não está aqui defendendo alguma posição política no que diz respeito ao cuidado com as classes diferentes de pessoas, ricos e pobres. O Evangelho, ele não se prende a narrativas políticas contemporâneas. O Evangelho é uma solução completa, que vai na direção oposta de qualquer outra narrativa que não tenha Deus como personagem principal. Eu quero trazer 2 exemplos de narrativas presentes na nossa sociedade hoje, não criadas hoje, mas que estão em alta no nosso tempo. O primeiro deles é trazido do Manifesto Comunista de Marx e Engels, e diz o seguinte: pensando numa sociedade mais justa, todas as classes dominantes anteriores procuraram garantir a sua posição, submetendo a sociedade às suas condições de apropriação. Os proletários só podem se apoderar das forças produtivas sociais se abolirem o modo de apropriação típico destas. Os proletários nada têm de seu para salvaguardar. Eles têm de destruir todas as seguranças e todas as garantias da propriedade privada até aqui existentes.
Essa é a visão de mundo trazida na obra de Marx e Engels. Obviamente, essa é uma obra muito mais profunda do que essa citação, mas nos oferece um tipo de modelo político-social que promete acabar com a terrível desigualdade presente na sociedade. E isso se baseia na queda das camadas ricas e dominantes da sociedade e a ascensão das camadas inferiores do proletariado na sociedade. Essa é a promessa. Quer acabar com a desigualdade, a opressão do rico para com o pobre? A solução é a luta de classes. Mas outra visão, em oposição a esta, diz o seguinte: não é bem a luta de classes que é a solução. Para lidar com a questão difícil entre ricos e pobres, a grande questão é a liberdade do indivíduo. E Ludwig von Mises, no seu livro As 6 Lições, diz o seguinte: o desenvolvimento do capitalismo consiste em que cada homem tem o direito de servir melhor ou mais barato ao seu cliente. E num tempo relativamente curto, este método, esse princípio, transformou a face do mundo, possibilitando um crescimento sem precedentes da população mundial. Nesse exemplo, nós vemos a premissa de que a liberdade individual e não a luta de classes é a chave para uma sociedade mais próspera, financeiramente falando. De um lado, uma visão marxista, do outro, uma visão liberal, especificamente da escola austríaca. Eu citei as duas para pensarmos juntos. O texto bíblico aponta para alguma dessas visões? A resposta é um completo e sonoro não. Hoje em dia, esse assunto se torna sensível pela facilidade e tentação de tentarmos aplicar esse texto em um viés político, seja ele de esquerda ou de direita, como se a questão do trato do rico e do pobre presente nesse texto fosse um influenciador de uma posição política universal do crente. Como se a gente falasse assim: olha, olhando para esse texto, a gente percebe que o crente tem que seguir essa visão política. Mas não é isso que Tiago fala. Que fique bem claro desde já, não é disso que o texto fala. E eu quis frisar muito isso no nosso início, para que durante a pregação nós tiremos os nossos óculos políticos, dualistas do nosso tempo, e tenhamos a nossa visão ligada direto no Evangelho, que não é preso a nenhuma dessas visões políticas presentes no nosso século, mas é a verdade absoluta que muda toda uma sociedade. O que está em jogo aqui não é como nós devemos nos organizar como sociedade, como nós devemos evitar a opressão do rico, ou como ter menos pobres no mundo. Não é isso que Tiago vem nos dizer. A questão aqui presente é como o corpo de Cristo não olha para a riqueza da mesma forma do mundo. Porque somos coesos, integrados. Em um mundo discriminatório, nós andamos na direção oposta ao mundo. O que Tiago está dizendo é: nós não vivemos olhando para o dinheiro como o mundo vive. E é por isso que a gente é um corpo integrado nesse mundo. E tendo isso em mente, eu quero voltar ao texto com os irmãos. E ele tem isso no direcionamento desde o primeiro versículo. Como eu falei anteriormente, tudo o que nós vemos adiante parte desse primeiro versículo. Tiago dá uma exortação principal nesse texto: não façam acepção de pessoas por motivos externos. Tudo que nós vemos adiante está ali para dar firmeza nessa exortação. Mas o primeiro versículo é muito interessante. Olha o que Tiago diz: meus irmãos,
não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Ele usa algumas expressões muito interessantes. Em primeiro lugar, ele apela para a fé dos cristãos. Ele diz o seguinte: olha, meus irmãos, se vocês de fato depositam a fé no Senhor, se vocês de fato são crentes nesse Deus que vocês dizem crer, não façam isso. Mas ele vai além. Então, fazer acepção de pessoas é algo diretamente ligado naquilo que nós dizemos crer. Não é uma escolha, é algo de compromisso do nosso coração. Mas ele vai além. Ele fala o seguinte: se a fé no nosso Senhor Jesus, Senhor da glória. O que Tiago coloca aqui é uma expressão única no Novo Testamento. Ele está dizendo aqui: vocês dizem crer num Deus, num Senhor que é o todo glorioso. Ele é Senhor de toda a glória. Portanto, olhem para a glória desse Senhor e não para a glória prometida do dinheiro. Ele está trazendo em mente aos cristãos o seguinte: vocês servem a alguém muito mais glorioso do que as riquezas. Ele é Senhor de toda a glória. Por isso, não façam acepção de pessoas. O termo acepção de pessoas poderia ser traduzido de forma literal como receber a face. O que é receber a face dentro desse contexto? Receber a face significa fazer julgamentos sobre pessoas baseados na aparência externa. Interessante, não? É uma palavra muito específica no grego. O que ele está fazendo é: irmãos, se vocês creem no Senhor que é todo glorioso, não julguem os outros conforme a sua aparência externa. Em resumo, uma pessoa que tem fé no Senhor Jesus não pode fazer acepção de pessoas, não pode tratar o próximo com parcialidade. E assim, para criar as bases para sua tese, Tiago traz um exemplo muito fácil da gente imaginar, até mesmo na nossa realidade. Ele cria uma situação hipotética, dizendo o seguinte: imagina que na reunião de vocês, quando vocês estiverem reunidos, como aqui nós estamos, entrarem duas pessoas. Uma delas, ela aparenta ser muito rica, as suas roupas, os seus anéis, e você coloca essa pessoa num lugar de honra. Dentro daquela reunião ali existiam lugares de honra. E o que Tiago está dizendo é: olhando para esse rico, você o coloca numa posição de honra, não porque você o conhece, mas porque ele é um rico. E depois, quando entrar um pobre, você o coloca numa posição de desonra, em pé, nem o coloca sentado, em pé. Ou então, senta aqui aos nossos pés, senta no chão. É isso que Tiago está pintando. Um homem é bem recebido, é tratado com honra, porque ele é um rico. O outro é mal recebido, é colocado no chão, porque ele é um pobre. Muito fácil de visualizar na nossa realidade. Tiago então faz uma pergunta quase que óbvia: vocês não discriminaram esse homem pobre? Vocês não fizeram acepção de pessoas? E a resposta é óbvia: sim. Eles estão em falta nisso, sim. E aí Tiago faz, na mesma pergunta ele diz:
então vocês não se tornaram juízes perversos? Vocês não trouxeram para si aquele que deve julgar, posição que não lhes pertence? E vocês não usaram de mecanismos externos para fazer o seu julgamento? Vocês são juízes perversos. Ao invés de olhar para a glória de Deus, vocês não estão olhando para a glória das riquezas e baseando as suas decisões, atitudes e trato com o próximo por isso? A resposta é óbvia, sim. O que Tiago está fazendo aqui é conscientizar a igreja, os membros, a entenderem o pecado da discriminação, que não pode ser considerado insignificante nos nossos dias, e nem inexistente. Eles acontecem, e nós precisamos nos arrepender disso, caso seja uma realidade no nosso meio. Da mesma forma como um juiz perverso é parcial em suas decisões, porque age conforme a sua perversidade e não com base na justiça, crentes que agem dessa forma estão indo contra a sua própria declaração de fé. Ou seja, se a gente se diz crente e discrimina o pobre ou favorece o rico, nós estamos incoerentes com a nossa fé, é o que diz Tiago. Da mesma forma como um juiz perverso que age por parcialidade em favor dos bem-sucedidos. Não que isso aconteça no Brasil. A Bíblia não pega leve nessa questão. Ela vem dizer, um juiz perverso busca uma justiça falsa. Vocês lembram a imagem da dama da justiça, que é um símbolo do nosso poder judiciário? É uma mulher com os olhos vendados, e essa venda nos seus olhos aponta justamente para a imparcialidade que deve existir no sistema judiciário. O que Tiago está dizendo é, isso não é uma realidade, se o crente julga o rico de forma melhor do que o pobre. Em resumo, nos 4 primeiros versículos, os que estão em Cristo devem jogar fora o pecado da discriminação. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, preferência por pessoas, por conta de sua aparência, quer seja por riqueza ou por falta dela, quer seja por raça, quer seja por sua roupa, ou por qualquer outro motivo externo. Qualquer fator externo, sendo usado para a discriminação do outro, é um pecado. E a pergunta que fica é, por quê? Por que nós devemos nos voltar contra isso? E Tiago, nos versículos seguintes, ele nos dá 3 motivos pelos quais nós cristãos devemos buscar ser um povo integrado, que não discrimina, mesmo num mundo discriminatório. O primeiro deles está no versículo 5, leia aí comigo. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do trono, do reino que ele prometeu aos que o amam? O primeiro motivo está presente nesse texto. Escutem, irmãos, Deus não escolheu os pobres e lhes fez ricos em fé? A resposta aqui também é óbvia. Sim, Deus escolheu os pobres. Mas Tiago não está falando aqui que Deus não escolhe homens e mulheres com dinheiro. Tiago não está falando aqui que um rico não pode ser filho de Deus. O que Tiago está dizendo aqui é que Deus não faz a sua escolha com base no mérito de cada um de nós. Ele não leva em consideração as nossas capacidades, as nossas posses, o nosso saldo das contas bancárias. Deus não nos escolheu conforme a nossa aparência.
Por isso que Deuteronômio, no capítulo 10, versículos 17 e 18, deixa muito claro: pois o Senhor, o vosso Deus, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande e poderoso e temível. Lembra? O Deus de toda a glória, o Deus que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, mas um Deus que faz justiça ao órfão, à viúva, e que ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. O que conta para o cristão, ou melhor, o que deveria contar para o cristão, não são as riquezas terrenas que acumulam, mas os tesouros espirituais que herdam do próprio Deus. Deus não olha para você com interesse na sua conta bancária, mas olha para você com interesse na sua confiança e segurança que você deposita nele. Deus não olha para você dizendo: olha, eu vou te fazer rico. Deus olha para você dizendo: eu vou te fazer alguém amado, alguém salvo, alguém seguro na sombra das minhas asas. A Bíblia nos deixa isso claro, do interesse de Deus na nossa fé nele, no nosso compromisso com ele, não na nossa conta bancária. Quando a Bíblia nos diz em Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. É possível agradar sem dinheiro? É possível. É possível agradar com muito dinheiro? É. Mas sem fé não é. O que conta para Deus não é o que a gente é nesse mundo, mas quem nós somos diante dele. Os crentes são os verdadeiros ricos, porque é Deus quem nos enriquece com dons espirituais. O que nós tiramos do versículo 5? Por que nós não fazemos acepção de pessoas? Por que isso é um pecado? Em primeiro lugar, nós somos um povo que luta contra a discriminação, porque nós seguimos a atitude do nosso Senhor em olhar para os homens como miseráveis espirituais e não como ricos aos olhos do mundo. Porque Deus escolhe os pobres e miseráveis espirituais. Nós não podemos fazer acepção de pessoas com base nos seus méritos. Seja o homem mais rico do mundo, ou o morador de rua daquela esquina ali na frente a entrar nessa igreja, a nossa visão permanece a mesma. São dois homens, se não conhecerem ao Senhor, dois homens que carecem mais do que tudo da redenção em Cristo Jesus. Seja um milionário ou um pedinte, que os nossos olhos estejam voltados à miséria espiritual do mundo, porque Cristo veio chamar os pobres e miseráveis e lhes dar riquezas e heranças espirituais sem medida. Sejamos instrumentos para tal. Mas os versículos 6 e 7 nos dão um segundo motivo. O crente, ele segue o exemplo do seu Senhor ao olhar para o homem a partir de sua pobreza espiritual e que, portanto, carece de Deus. Mas os versículos 6 e 7 falam assim: entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Tiago vai além e aborda uma questão que causava sofrimento no povo de Deus. Lembra que esse povo que recebe essa carta é um povo que fugiu, que foi disperso da sua terra por perseguições. E esse povo, uma das dores que esse povo passa numa nova terra é a opressão dos ricos. Eles eram pobres. Os crentes desse tempo, em sua maioria, eram pobres, miseráveis. Eles tinham perdido tudo. E eles eram oprimidos pelos ricos. O que Tiago está dizendo? Só que esses homens
Tiago sai da questão hipotética daquele exemplo e fala assim: vocês estão fazendo isso. Ou seja, quando Tiago usa aquele exemplo, ele está dizendo: na igreja, na comunidade de vocês, há favoritismo para o rico. Mas ele vai além, ele diz: vocês estão bajulando aqueles que oprimem vocês? Vocês estão desprezando o pobre, que é como vocês, em prol de uma bajulação sem sentido dos ricos. Vocês estão abandonando aqueles que são iguais a vocês, por uma atitude pecaminosa de favoritismo, porque alguém tem mais dinheiro. A intenção de Tiago fica muito clara mais uma vez: acabar com o favoritismo de dentro da igreja do Senhor. Aqui não está uma margem para nós declararmos guerra de classes e rumarmos à revolução. Não é isso que Tiago está dizendo. Cuidado com a aplicação. O que fica evidente é que se os cristãos tratam com tanto respeito aqueles que exploram e oprimem o pobre, eles vão contra os ensinamentos das Escrituras. Eles estão do lado errado. Eles estão bajulando os maus, enquanto os pobres e oprimidos, nos quais eles se inseriam, permaneciam oprimidos. O segundo motivo pelo qual nós nos opomos à bajulação, ao favoritismo por causa de dinheiro, é que, em segundo lugar, nós somos um povo que luta contra essa discriminação, porque Deus não tolera uma mentalidade impiedosa e opressora. Só há um Senhor no nosso meio, e esse Senhor não são os ricos. Esse Senhor é o Senhor de toda a glória. Não há espaço, nem fortunas nesse mundo que roubem esse lugar do glorioso Senhor. Deus não tolera a opressão aos necessitados. E por causa disso, nós nos opomos, nós precisamos nos opor a essa situação. Nós devemos fugir da mentalidade e do apoio a qualquer sistema, qualquer narrativa que tenha como a opressão uma diretriz. Porque Deus odeia uma mentalidade opressora e impiedosa. Porque só Ele é o Senhor desse mundo. Mas o fim, Tiago vem dizendo o seguinte: olha, quando vocês fazem isso, vocês estão ferindo a lei do Senhor que diz amar o próximo como a ti mesmo. Vocês estão desfavorecendo alguém que é próximo de vocês, que é o próximo de vocês. E o texto vem nos mostrar que a lei do Senhor, ela deve ser obedecida. Os cristãos, eles devem obedecer à lei do Senhor, isso é fato. É o Senhor quem manda sermos santos, e nós somos santos à medida que obedecemos a sua lei. Mas o texto de Tiago vem nos mostrar o seguinte: quem ferir um dos mandamentos da lei, feriu a lei como um todo. Portanto, o que Tiago está dizendo é: quando um crente demonstra favoritismo por um rico, porque bajula as suas riquezas, ele é um acusado de toda a lei. Torna a igreja culpada por toda transgressão. E a palavra do Senhor nos diz que há um salário, um pagamento para quem fere a lei do Senhor, e esse pagamento é a morte. O que Tiago está mostrando aqui é: cuidado, se vocês seguirem nessa direção, o que vocês receberão é a morte. Trazendo para o nosso tempo, a pergunta que fica é: quem de nós não tropeça em algum elemento da lei?
Quem de nós pode dizer que não merece a morte? Tiago chega ao fim, mostrando aos leitores quão dura é a realidade para aqueles que estão em pecado. E mostra quão terrível é o pecado para permanecermos com prazer na sua prática. Ah, como nós precisamos de um Salvador. Ah, como o nosso mundo nos aponta para uma direção de bajulação às riquezas. Como nós precisamos de um Salvador. Como nós vivemos, como esse povo vive, agora que Tiago lhes diz, olha, vocês merecem a morte. O juízo vai recair sobre vocês. Duas palavras aqui são colocadas e fazem toda a diferença no final desse texto: juízo e misericórdia. Os versículos 12 e 13 diz assim: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. O que Tiago está dizendo é o seguinte: vocês estavam em direção ao juízo, vocês eram miseráveis, vocês pecam contra o Senhor, e se forem julgados conforme a atitude de vocês, vocês serão julgados de forma impiedosa. Se vocês forem julgados como vocês julgam o outro, o pobre, vocês receberão juízo. Mas Tiago diz, não foi assim com vocês, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Misericórdia é o ato de não dar a alguém aquilo que esse alguém merece. Porque aqueles homens experimentaram o triunfo da misericórdia nas suas vidas? Diz a palavra de Deus que todos os homens são miseráveis, espiritualmente falando. Diz a palavra de Deus que o responsável por essa miséria é o pecado, a rebeldia contra Deus, que entrou na humanidade pela quebra do pacto do homem com Deus, que levou a toda a humanidade, a toda a criação, ser separada do Senhor. Diz a palavra de Deus que não há um homem sequer que não seja merecedor da morte. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo para aqueles que são filhos de Deus, porque Jesus Cristo, o Filho bendito do Senhor, nos amou, encarnou, viveu de forma santa e morreu no nosso lugar, pagando o preço do pecado. E hoje nós podemos dizer, a misericórdia do Senhor triunfa sobre o juízo. Nós somos salvos por um Deus que nos amou e morreu em nosso lugar, porque não nos olhou como pobres, miseráveis e nos jogou de lado. Mas mesmo nós, sendo seus inimigos, sendo miseráveis, perdidos pecadores, Ele escolheu nos salvar. Tiago tem isso em mente quando ele diz que aqueles que não recebem misericórdia, não têm essa misericórdia com o próximo. Mas o contrário também é verdade. Não faz sentido que nós, que somos alvos da misericórdia de Deus, tratemos o outro com base no que nós vemos pelos nossos olhos, com base no favoritismo. Nós não fomos avaliados assim por Deus. A misericórdia triunfou nas nossas vidas. Não foi esse o julgamento que nós recebemos. Portanto, nós não podemos julgar rico e pobre com favoritismo e com discriminação
por causa do que nós vemos. Em terceiro lugar, somos um povo que luta contra a discriminação, porque nós estendemos ao próximo a misericórdia recebida na salvação em Cristo. Quem recebeu misericórdia pode olhar para o outro dessa forma. O mundo vive imerso em favoritismo. O mundo vive imerso na bajulação à riqueza. Mas nós, cristãos, não somos assim. Nós somos um corpo unido, um corpo integrado, um corpo que não privilegia ricos e nem humilha pobres, mas que reconhece que todos são igualmente importantes e amados pelo glorioso Senhor. Assim o texto se encerra. O favoritismo é abominável para o Senhor e deve ser evitado pelo seu povo. Nós, cristãos, somos um corpo integrado em um mundo discriminatório, porque seguimos o exemplo do nosso Senhor, que escolhe pobres, miseráveis espirituais. Porque Deus, o nosso Deus, não tolera uma mentalidade impiedosa. E porque nós estendemos ao próximo a misericórdia que a nós mesmos foi dada por graça. A pergunta que sempre fica no final da pregação é: o que tudo isso tem a ver comigo e com você? Diante de um mundo que exalta a riqueza, diante de um mundo que abusa dos mais necessitados, que julga conforme raça, posição social, diante de um mundo que discrimina o outro, o que isso tem a ver comigo e com você? Eu quero de forma rápida trazer 4 aplicações práticas para a sua vida. Em primeiro lugar, não deixe que o favoritismo capture o seu coração. No corpo de Cristo, pobre e rico são iguais. Isso vale para quem está chegando, como o exemplo de Tiago, e isso vale para mim e para você que estamos aqui há mais tempo. Aqui dentro não tem espaço para alguém achar que é mais importante do que o outro, porque tem muito dinheiro, ou porque vem de uma família muito importante. Motivos externos não são motivos justos para favorecimento no corpo de Cristo. Se você tem essa mentalidade de favorecimento, em nome de Jesus, coloque diante do Deus que promete perdão àqueles que confessam pecados. Mas se você não tem dinheiro aos olhos do mundo, se você se sente humilhado aí fora, essa palavra também é para você. Aqui dentro tem espaço para você. Aqui dentro não há lugar para você pensar que você é irrelevante. Você é amado. Você é importante, como o mais rico dos homens que temos nessa igreja. O julgamento de favorecimento do mundo não deve acontecer no nosso meio, para ricos e para pobres. Em segundo lugar, então em primeiro lugar, não deixe que o favoritismo capture seu coração. Em segundo lugar, a exaltação da riqueza, ela não começa na forma que nós tratamos o outro. Ela começa dentro dos nossos próprios corações. Ela começa na forma como nós lidamos com a riqueza para nós mesmos. Sendo assim, cuidado para que a riqueza não seja o primeiro lugar na sua tomada de decisões. Cuidado para que na hora de você escolher uma carreira, a gente tem um monte de adolescente aqui, cuidado para que na hora de você escolher uma carreira, o dinheiro não seja o mais relevante.
Isso é uma forma da gente bajular a riqueza, entende? Da gente dizer assim, eu quero ser rico como esses homens. O mais importante, na hora de escolhermos nossa carreira, é aproveitarmos no potencial máximo os dons que o Senhor nos concedeu, dando à nossa carreira muito ou pouco dinheiro. Isso vale para os pais também. Não incentiva os seus filhos a cumprir as carreiras só por causa do recurso lá na frente. A gente ouve de brincadeira várias vezes comentários como: vai ser médico, uau, esse aí tem um futuro bom. Vai fazer pedagogia? Com todo respeito, tá, pastor Renato? Eu sei que ele não é formado em pedagogia, mas professor. O que a gente faz na brincadeira é dizer o seguinte: a gente está favorecendo a riqueza. Para nós é mais importante a carreira que dá dinheiro do que a carreira que não dá. Cuidado, como o favoritismo pelo dinheiro acontece no nosso coração. Antes da gente tratar o rico de forma diferente, o dinheiro já tomou o nosso coração. Não baseie sua vida e carreira em algo tão passageiro. Em terceiro lugar, nós não podemos nos unir a homens, partidos, narrativas que usam a opressão, a maldade, a impiedade como diretriz de suas atitudes. Mas cuidado! O Evangelho transcende toda a narrativa sociopolítica do nosso tempo. O Evangelho não é preso e nem depende das visões políticas do século 21. Ele vai além. Ao tratarmos de cuidado com os ricos e pobres, cuidado para que o Evangelho não seja capturado pelas narrativas humanas do nosso tempo. Só Cristo, e não as lutas de classe, e não a liberdade individual, pode acabar com o favoritismo e a acepção de pessoas no mundo. Só Cristo é a chave da redenção da sociedade. Em último lugar, na quarta aplicação, cuidado com o padrão que você busca para se contentar na vida. O mundo de hoje exalta a posição de riqueza e coloca um padrão quase inalcançável como o responsável pelo nosso contentamento. Não busque ser feliz vendo as vidas irreais das redes sociais. A exaltação da riqueza nas redes sociais podem causar um profundo entristecimento nas nossas vidas, mas o contentamento não está em acordarmos na segunda-feira, fazermos tantos procedimentos estéticos, depois partirmos para a nossa academia com o personal, depois isso e aquilo. A chave do contentamento na nossa vida está em sermos amados e salvos pelo glorioso Senhor. Só o Cristo e não as riquezas podem saciar a nossa sede. O texto termina, a pregação também, e a chave que fica é: Cristo é um melhor caminho do que as riquezas. Se você antes está aqui e nunca conheceu esse Deus que nos salva por misericórdia, se você nunca antes o viu como o caminho, não somente para a igualdade social no mundo, mas para a salvação do pecado, eu quero te dizer que é somente Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que pode acabar com a sua miséria espiritual. E hoje, Ele te chama a se render diante dEle e confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida.
Ele é um caminho que não te deixará na mão como as riquezas e o favoritismo do nosso mundo. Que bom saber que em Cristo nós somos um corpo integrado em meio a um mundo discriminatório. Que o Senhor nos abençoe e nos faça crescer em maturidade. Irmãos, mãos à obra. Há uma alegria na maturidade cristã. Coloque-se de pé. Enquanto a banda chega, eu quero orar com você. Colocar diante de Deus o nosso coração. Senhor Deus, nós reconhecemos que muitas vezes as riquezas capturam o nosso coração. Nós reconhecemos que muitas vezes o favoritismo, a acepção de pessoas, os sonhos que colocamos na nossa vida como meta, estão muitas vezes atrelados em primeiro lugar ao sucesso financeiro. Senhor, nós reconhecemos o nosso pecado diante de Ti e Te clamamos por misericórdia, que o Senhor nos faça um corpo que age com misericórdia um com o outro. E nós reconhecemos que só Jesus é o Salvador das nossas vidas e pode nos dar aquilo que a riqueza não pode nos dar. Nós nos submetemos ao Teu senhorio. Pedimos para que o Senhor tire do nosso coração o amor pelo dinheiro e que o Senhor nos dê um novo coração, que Te ame acima de todas as coisas. Essa é a nossa oração diante do Senhor. Amém.